Queridos, nós iremos gravar nesta madrugada uma série de estudos acerca do mundo espiritual. Eu espero que vocês sejam bastante edificados com estes vídeos. O meu objetivo é a vossa edificação, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa para você. Assim como existe o mundo físico, o mundo externo, existe também o mundo espiritual. Existe o nascimento físico, o nascimento espiritual. Existe uma pessoa quando nasce, ela toma o leitinho no âmbito físico, existe o leite espiritual, existe o crescimento no âmbito físico, o crescimento no âmbito espiritual, existe certidão de nascimento no âmbito físico, certidão de nascimento no âmbito espiritual, identidade no âmbito físico, identidade no âmbito espiritual. Existe algemas no âmbito físico, existe algemas no âmbito espiritual. Existe prisão no âmbito físico, prisão no âmbito espiritual, queda no âmbito físico, queda no âmbito espiritual. Então, conforme existe exército no âmbito físico, existe exército no âmbito espiritual. Quem for ler o Antigo Testamento, vocês que defendem muito, se apegam muito ao Antigo Testamento, geralmente as guerras no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento cogita muitas coisas sobre a nação de Israel, você vai ver lá as guerras eram no âmbito físico. Já no Novo Testamento, as guerras são no âmbito espiritual. Então, hoje eu queria chamar a sua atenção para as questões no âmbito físico e o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, assim como existe o mundo físico, tá bom? Existe o seguinte, existe uma mensagem na Bíblia que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, e diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando está escrito não vos conformeis com este mundo, a Bíblia está querendo dizer o seguinte: não se adeque à forma que o mundo tem para você. Quando eu era garoto, eu gostava muito de abafa-banca. E para se fazer abafa-banca, tinha que ter a forma da abafa-banca. Tá bom? Minha mãe que fazia bolo tinha que ter uma forma para fazer bolo. Geladinho, tem que ter um saquinho que uns conhecem como sacolé. Tem que ter o saco, a forma do saco para fazer o sacolé. Entendeu? O picolé tinha que ter a forma, o sorvete, a forma. Então, amados, o mundo, o seu sistema político, seu sistema econômico, seu sistema cultural, seu sistema religioso, no mundo, o maior desejo do mundo é que você se adeque à forma que o mundo tem para você. Então, o maior desejo do adversário é que você entre na forma do sistema desse mundo. O sistema do mundo é um sistema corrupto. Mas aí, o que ocorre? Quando você passa a conhecer o mundo espiritual, quando você nasce de novo,
Quando você começa a ter a palavra de Deus gravada no seu entendimento, gravada no seu coração, quando você começa a ouvir a voz de Deus no âmbito espiritual, quando você começa a ser conhecido no âmbito espiritual, ter sua certidão de nascimento, você começa a andar no âmbito espiritual, crescer no âmbito espiritual, viver no âmbito espiritual, você passa a entender que você não pode cair na sedução do mundo. Você não pode, cair na forma que o mundo tem para você. Por quê? Porque Deus também tem a sua forma. Deus, ele tem sua forma, e a forma de Deus para você é Cristo. Então você quer imitar alguém, imite a Cristo. Existe um tema chamado de supremacia de Cristo. Eu tenho algo para lhe dizer. Valeu, Adão, mas quando se trata da chegada de Cristo, do conhecimento de Cristo, nada para Adão, tudo para Cristo. Quando você passa a ter um real conhecimento de Cristo, o seu herói é Cristo. Muito linda a história de Abraão, mas nada para Abraão, tudo é para Cristo. Muito linda a história de Moisés, o sacerdócio, o ministério de Moisés, só que Cristo chegou, nada para Moisés, tudo para Cristo. Linda a história de Sansão, nada para Sansão, tudo para Cristo. As sagradas escrituras devem apontar para Cristo, que é o tema central. Nada para Isaías, tudo para Cristo. Nada para Jeremias, tudo para Cristo. Nada para Davi, tudo para Cristo. Nada para Salomão, tudo para Cristo. Nada para Ezequiel, tudo para Cristo. Nada para Daniel, são ótimos. Mas tudo é para Cristo. Cristo é tudo em todos. Tudo subsiste por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. É o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo. Cristo é maior do que os anjos. O ministério de Cristo é maior. O sacerdócio de Cristo é maior. Cristo é maior do que o sábado. Cristo é maior do que a lei. Cristo, se você está em Cristo, meu irmão, foi ele que morreu na cruz por você. Deu para entender que ninguém vos julgue. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelo vestir, pela guarda de dias de festa, de sábado, seja lá o que for. Cristo, foi ele que morreu na cruz por você. E Deus tem uma forma. A palavra de Deus diz que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão embutidos em Cristo. Entendeu? Em Cristo estava a plenitude da divindade. Ele, a imagem exata de Deus. Então, prezados amigos e irmãos, o maior desejo de Deus é que você comece a entender o mundo espiritual, certo? Quando você passa a entender o mundo espiritual, no mundo espiritual tem uma forma para você, e a forma é Cristo, é a formação de Cristo dentro de você. Que você possa dizer assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou uma carta de Cristo, escrita pelo Espírito Santo, lida e conhecida por todos os homens. Você precisa exalar o bom perfume de Cristo, resplandecer a glória de Deus que é Cristo, com a cara descoberta. Hoje, a verdadeira Páscoa é Cristo. A propiciação, Yom Kippur, a propiciação pelos nossos pecados é Cristo. A circuncisão e incircuncisão não quer dizer nada, e sim o ser uma nova criatura em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você confessa com sua boca, crendo no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você passa a ter uma sensibilidade no mundo espiritual. Já nasceu de novo. E agora existe uma vida no âmbito espiritual. Tá bom? Existe
uma vida no âmbito espiritual. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é espiritual. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Existe um mundo espiritual e você precisa se desenvolver neste mundo espiritual. Tá bom? Desenvolva, cresça, prospere, cresça na graça, no conhecimento, no poder de Deus, queira o poder de Deus, queira a unção, queira intimidade com o Espírito Santo, fique conectado, sintonizado, ligado, tudo no âmbito espiritual, tá bom? Eu tenho um vídeo falando acerca dos 10 mandamentos do Espírito Santo. Porém, meu irmão, quando se fala do âmbito espiritual, o maior desejo do adversário é que você ignore o âmbito espiritual, o mundo espiritual, e passe a ser um homem carnal. Viva segundo o curso deste mundo. Viva segundo a carne. Mas há uma guerra entre o mundo externo com o mundo interno, o mundo espiritual. Então, no âmbito físico, a cada dia que passa, os atrativos estão crescendo. Atrativos para você perder o foco do âmbito espiritual. Então, tem uma passagem na Bíblia que está em Atos. Eu vou ler um texto bíblico que está em Atos dos Apóstolos, para que você possa entender um pouquinho desse mundo espiritual. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, que diz assim, o texto diz assim: e assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, havendo atravessado a ilha até Pafos, a ilha de Chipre, eles atravessaram até Pafos. Acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. O nome Bar quer dizer filho. Então, esse Bar Jesus aqui é filho de Jesus. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico. Era um judeu, era mágico, era falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Esse Bar Jesus, ele era o mentor do Sérgio Paulo, varão prudente. O procônsul era um varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, o encantador, o sedutor, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter, perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. Uma cegueira provisória. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Tá bom? Amados, entenda bem, o alvo nessa guerra espiritual, dessas batalhas espirituais, ali tinha um procônsul,
Venhamos que ele fosse o governador daquela cidade, Pafos. Havia ali uma guerra espiritual do bem contra o mal. Tinha um mentor, o Sérgio Paulo, procônsul, tinha um mentor. O mentor era Bar Jesus, filho de Jesus, mas na verdade ele não era filho de Jesus. Ele só tinha um nome de filho de Jesus. Ele era filho do diabo. Ele estava pervertendo os caminhos do procônsul. Ele era um conselheiro do procônsul. Ele era um judeu falso profeta. Então ele estava ali para corromper o procônsul. Onde é que eu quero chegar? Você, meu amigo, é alvo de Deus, mas também é alvo dos ataques do inimigo. Existe uma guerra espiritual e o maior desejo de Deus é que você aproveite o tempo oportuno e busque ao Senhor. Deus quer te ver louvando, Deus quer te ver jejuando, Deus quer te ver lendo a Bíblia, Deus quer te ver você se chegando a Deus, Tiago 4,8, chegares a Deus e ele se chegará a vós. Isaías 55,6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eclesiastes 9,9, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, suas vestes estejam sempre alvas. Então o maior desejo de Deus é que você busque a sua justiça, busque a sua multidão, a sua mansidão, que você se achegue, se conecte, esteja ligado ao querer de Deus. Mas existe um adversário que quer o quê? Trazer atrativos, quer trazer, lhe seduzir, quer trazer tudo aquilo que venha te tirar do foco, tá bom? O maior desejo do inimigo é iludir, é seduzir, é fazer com que você perca tempo. E hoje, para uma pessoa levar uma vida buscando a palavra, orando, se inclinando para o mundo espiritual, não está fácil. O inimigo ele está fazendo de tudo para as pessoas não orarem e se cumprir 1 Tessalonicenses 5,17, que devemos orar sem cessar. Efésios capítulo 6,10, nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, cingindo os lombos com a verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçado os pés da preparação do Evangelho. Então, o inimigo, ele vem com seus dardos inflamados, ele vem com as suas astutas ciladas para te afastar do projeto de Deus. E você precisa ficar atento. As investidas deles estão sendo terríveis para que você perca tempo. A saber, deixa eu lhe explicar uma coisa, entendeu? O maior desejo do adversário é que você pegue a forma do sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo está corrompido. O mesmo espírito que atuava na vida de Bar Jesus é o espírito que está atuando hoje para seduzir. Seduzir como? O Deus, ele se interessa no que você pensa. Deus, ele se interessa no que você olha. Deus se interessa no que você faz. Deus se interessa para onde você anda, com o que você come, com o que você veste, tá bom? Deus se interessa com o que você aprova, com o que você investe. Então, vamos lá. Estava ali o procônsul Sérgio Paulo. Quem fascinava o Sérgio Paulo era o Bar Jesus. O que é que tem te fascinado para impedir você de buscar a Deus? O que é que tem te seduzido? Eu vou dar um exemplo. No mundo físico, eu estive no shopping. Meu amigo, eu fui no shopping numa tarde. No shopping. E ali no shopping tinha de tudo para nos fascinar. Tinha de tudo. Cinemas. Tinha lojas. Cada loja uma melhor do que a outra. Cada filme melhor do que o outro.
tinha o quê? Tantas coisas no shopping para você comprar, para você se divertir, lazer. Moral da história, quando eu saí do shopping, eu entrei no shopping, era pela tarde. Mas ali a gente ficou tanto tempo no shopping que jamais eu ia imaginar que já era noite. Mas a sensação que dava ali no shopping era que eu estava ainda durante o dia. Então eu fui o quê? Eu fui impactado quando eu saí do shopping. Eu digo, eles mostram que tudo ali está claro, está durante o dia, mas não está. O que foi que aconteceu? Eu perdi muito tempo no interior do shopping. O maior desejo do inimigo é você perder o seu tempo. Vamos lá. Hoje, existem filmes que, na verdade, são seriados. São séries. E qual é o desejo de quem fez aquela série? É lhe atrair, é deixar você impactado a cada cena, impactado a cada episódio. A depender das séries, os episódios são maiores, você fica vidrado nas séries. Os programas hoje, a maior intenção dos programas é o que ele atrair sua atenção. Então há uma luta no âmbito espiritual para roubar a sua atenção. E você pode reparar que a serpente, ela seduziu Eva. Por sua vez entrou Adão, por sua vez entrou o pecado no mundo, o salário do pecado, a morte veio aos homens. Onde é que eu quero chegar? O maior desejo do adversário é te matar, é te afastar do projeto que Deus tem para você, da forma. Então, nós já vamos começar essa série, eu trazendo uma palavra para você. Não vos conformeis, não entre na forma desse mundo. O seu herói é Cristo, seu general é Cristo. Nada para o modismo, nada para o sistema desse mundo, o sistema corrupto, o sistema político corrupto, o sistema econômico corrupto, o sistema educacional corrupto, o sistema religioso corrupto, o sistema cultural. O sistema hoje está terrível. A filosofia é mais para te afastar do projeto de Deus, é mais para te afastar do querer de Deus. Mas a palavra do Senhor diz, não ameis o mundo. Quando fala o mundo, não é o cosmo, está falando do mundo, do sistema desse mundo. Então, não ame o mundo, o sistema desse mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai, nele não está. A Bíblia diz assim, adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então a amizade do mundo é inimizade. A amizade com o sistema desse mundo é inimizade contra Deus. Você não é do mundo, você é todinho de Deus, tá bom? Mas você precisa entender que existe uma batalha espiritual e o foco nessa batalha é você. Eu espero que você comece a entender que Deus ele se preocupa com o que você deseja, o que você pensa, o que você tem desejo, o que você tem vontade. Deus ele está preocupado com isso. E o maior desejo de Deus é que você se incline para as coisas espirituais. Deus quer que você leia a Bíblia, Deus quer que você medite nela de dia e de noite, seja lâmpada para os vossos pés e luz para os seus caminhos. Esconda a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus, tá bom? A palavra de Deus, quando você observa ela, purifica o seu caminho. A palavra impede de pecar, a palavra gera temor, a palavra produz fé, a palavra de Deus te conduz para a vitória. Todo dia, Deus te dá 86.400 segundos. Para quê? Para que você use bem esses segundos, essa dádiva que Deus tem dado. Aproveite a oportunidade para se inclinar para o mundo espiritual, para saber mais acerca do âmbito espiritual e entender que o importante é você se inclinar para as coisas espirituais.
nós hoje estamos entrando na série do mundo espiritual. Quando você se inclina para o âmbito espiritual, para as coisas de Deus, muitas coisas vão ser reveladas. Existem degraus no âmbito espiritual que você precisa subir, tá bom? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aguarde o segundo episódio na autoridade do nome de Jesus.